Amém? Romanos 11, 33, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por aquilo que o Senhor já derramou sobre nós nesse lugar. Mas nós sabemos, Deus, que o Senhor é uma fonte inesgotável de poder e graça. E nós pedimos, Deus, que a Tua palavra agora testifique nos nossos corações. E que o Senhor não nos permita, Deus, sair desse lugar sem ouvirmos a Sua voz, sem sermos tocados pelo Senhor. Que o Senhor encontre, Deus, graça, poder. Que o Senhor venha, Deus, com graça e poder sobre nós. E que o Senhor encontre os nossos corações aqui nesse lugar, ainda sedentos por aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quando começa o Evangelho de João, no capítulo 1, João escreve que o Senhor Jesus veio para os que eram seus, mas os que eram seus o rejeitaram. Ele, óbvio, o evangelista está falando a respeito do povo de Israel e de como eles rejeitaram o plano divino de Deus através da pessoa de Jesus. Paulo aqui, nos capítulos 9, 10 e também no capítulo 11, nós lemos o final do capítulo 11, mas os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, Paulo está falando sobre esse mesmo assunto, sobre o quanto e como o povo de Israel rejeitou o plano divino de Deus, como Deus enxertou, nas próprias palavras de Paulo, enxertou os gentios nesse plano divino, naquilo que Paulo vai chamar de a oliveira. Ele vai dizer: fostes enxertados na oliveira. E como Deus trabalha, Paulo vem falando de coisas que são complexas, e ele vem explicando nesses capítulos 9, 10 e 11 do livro de Romanos, ele vem explicando coisas que são complexas e vem mostrando como são os caminhos pelos quais Deus trabalha e como são os juízos que Deus determina. No capítulo 9 de Romanos, se você depois ler o capítulo 9, você vai ver Paulo afirmando que a Israel pertencem a glória, a aliança, a Israel pertencem os patriarcas, a Israel pertence à descendência do próprio Cristo. E ele vem dizendo essas coisas no capítulo 9, e ele vai falar: eles tinham a lei, mas eles não agiam em fé, agiam em cima de obras, e tropeçaram na pedra de tropeço que foi colocada diante deles. E Paulo explica bem que essa pedra de tropeço é o próprio Cristo, que todo aquele que rejeita o próprio Cristo está rejeitando ao próprio Deus. Isso no capítulo 9. No capítulo 10, agora Paulo vai falar do seu próprio desejo de ver aquele povo restaurado, sendo ele próprio um judeu. E ele vai falar sobre isso, e é lá que a gente lê um texto famoso, no capítulo 10 de Romanos, onde ele afirma que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e que importa que você creia no coração e confesse com a boca, porque no coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Isso está no capítulo 10, ele vem construindo essa ideia. Olha, eles rejeitaram o Senhor, mas há um desejo que eles sejam salvos. Por quê? Porque todo aquele que confessar o nome do Senhor, esse então será salvo. No capítulo agora 11, o apóstolo começa falando sobre um remanescente desse povo. Haverá um remanescente do povo de Israel, e ele lembra a história de Elias, quando Elias está sozinho e pensando que não havia mais ninguém junto dele, ele vai orar e dizer ao Senhor: olha, eu fiquei sozinho, não existe mais ninguém. E Deus responde a oração de Elias dizendo: existem mais 7.000 que não se curvaram a Baal.
E nesse momento Paulo relembra isso. Ele relembra isso. E ele trabalha agora com essa ideia de que haverá um remanescente do povo de Israel. E ele fala, olha, imagine só, veja só, a queda desse povo, a desistência desse povo, fez com que os gentios fossem enxertados. Imagine só quando esse povo se reerguer. Imagine só quando o remanescente desse povo se levantar. A glória que não há de vir sobre a terra. Então, depois de explicar sobre esses caminhos pelos quais Deus foi construindo a história do seu povo, e pelos quais Deus foi fazendo se cumprir o plano eterno dele através de Jesus, Paulo vem trazendo essas explicações difíceis e complexas, com muitas peças que precisam ser ligadas. Depois de falar isso, então a gente chega no texto que Paulo fala: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e os seus caminhos. Quem pode então dar ao Senhor, ou dizer ao Senhor o que Ele pode fazer? Quem pode emprestar algo ao Senhor, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, depois de explicar caminhos tão complicados, Paulo adora ao Senhor dizendo, por mais que os caminhos sejam muito complicados, por mais que existam muitas peças e muitas coisas, por mais que em alguns momentos pareça que as coisas da forma como foram prometidas não vão dar certo, a gente precisa lembrar. E aí Paulo no fim do capítulo 11 adora ao Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E nós estamos num momento em que nós estamos desejando a presença de Deus. Nós não só estamos falando sobre isso, mas nos movendo em direção a pedir e a receber algo de Deus. E a querer experimentar algo da presença de Deus que antes não havíamos experimentado. E eu acredito que nós precisamos olhar para esse Deus e entender um pouco mais, ou entender melhor, diante de quem nós estamos nos posicionando e a presença de quem nós estamos pedindo. Então, a partir desse texto de Romanos 11, a partir desse verso 33, depois da gente entender por que Paulo escreveu sobre isso, depois de falar coisas tão complicadas, nós vamos analisar aí, então deixa a tua Bíblia aberta, em Romanos 11, 33, nós vamos analisar parte por parte desse texto, entendendo quem é o Senhor e sempre fazendo uma comparação ao nosso respeito, ou a forma como nós conduzimos as nossas vidas. Amém? Então vamos lá. No verso 33, Paulo começa com a declaração: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E quando ele usa essa expressão, profundidade da riqueza, isso traz a ideia de algo que é incalculável. É isso que ele está dizendo. Quando ele fala profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, ele está falando de que o conhecimento e a sabedoria de Deus são incalculáveis. É impossível determinar o quanto de coisas Deus sabe, o quanto de coisas Deus conhece. É impossível fazer essa determinação. Então ele vai dizer que há uma profunda riqueza da parte de Deus, de tudo aquilo que Ele sabe e de tudo aquilo que Ele conhece. O interessante é que a sabedoria humana e o conhecimento humano é aquilo que nós temos de melhor. Então os tempos têm passado, os dias têm passado, e a sabedoria humana tem, como a palavra própria diz, tem se multiplicado. A sabedoria humana tem crescido. Coisas que há 10 anos ou há 5 anos eram para nós impossíveis, ou eram para nós muito futuristas, hoje a gente começa a enxergar, a gente começa a ver. Então a sabedoria humana, e como ela cresce, ela enche os nossos olhos. Na verdade, pelo mesmo motivo que a sabedoria humana precisa ser aplaudida, e pelo mesmo motivo que ela é tão gloriosa, ela consegue ser terrível, pelo mesmo motivo. A sabedoria humana é assim. Se você for parar para pensar, com o mesmo princípio da natureza, que a gente consegue gerar energia elétrica, a gente também consegue fazer bombas atômicas e destruir um monte de coisa. Então o mesmo princípio que gera algo tão positivo e tão bom, também gera algo tão tenebroso e tão terrível. A sabedoria humana é dessa maneira, mas por mais que a sabedoria humana seja o melhor que nós temos,
por mais que a gente conheça muita coisa, saiba muita coisa, nós nunca estaremos próximos de ser ou de ter aquilo que Deus tem e de saber aquilo que Deus sabe. Na palavra, Paulo vai dizer que em Cristo estão ocultos os segredos, os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quer dizer que em Jesus estão ocultas coisas que nós não sabemos e nunca saberemos até que Ele venha. Então nós precisamos entender diante do Deus que nós estamos. Ele é um Deus extremamente rico em sabedoria e conhecimento. E nós insistimos muitas vezes em pautar nossas vidas, ou pautar aquilo que, tudo ao nosso redor, em cima da nossa sabedoria e do nosso conhecimento. Sendo que jamais nós estaremos diante, ou poderemos nos apresentar diante do Senhor com tamanha sabedoria e tamanho conhecimento. Na verdade, nós fazemos até confusão com esses dois princípios, sabedoria, com essas duas ideias. Sabedoria e conhecimento passam a ser diante de nós a mesma coisa, mas não podem ser tratadas assim. Conhecimento é ter informações a respeito de algo. Conhecimento é ter o máximo de informações possíveis e conhecer e saber determinar como algo funciona, como algo é. Isso é conhecimento. Agora, a sabedoria, além disso tudo, além de ter as informações, além de conhecer muito bem, a sabedoria ela é envolta de experiência. De modo que é muito diferente, por exemplo, você conversar com alguém que simplesmente sabe de um assunto, e conversar com alguém que além de saber um assunto, passou por aquele problema, tem a experiência. Ou seja, o indivíduo que tem sabedoria, ele é embutido, então, de autoridade para poder falar. Eu não só tenho teorias na minha cabeça a respeito do que eu estou dizendo, eu vivenciei o que eu estou te dizendo, e por isso eu tenho autoridade para dizer para você o que aconteceu. É completamente diferente. Esse é, inclusive, um dos maiores problemas da juventude, porque conhecer para a juventude é muito fácil. Quem são, e quando tecnologias novas surgem, quem são os primeiros a dominá-las? Os jovens, porque para eles, eu estou falando eles, né, como se eu fosse velho, mas, enfim, para os jovens, para nós, conhecer e dominar tecnologias é muito rápido, é muito fácil. Então os jovens são embutidos de conhecimento, eles têm força para isso. Só que o problema dos jovens é que eles não têm as cicatrizes que só a experiência fornece. Eles não têm sabedoria, porque ainda não tiveram tempo para tê-la. E é por isso que as gerações precisam sempre estar conectadas. Mas o que eu quero que você entenda é que conhecimento e sabedoria são coisas diferentes. E a sabedoria está embutida de autoridade. Então o que Paulo quis dizer? A profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ele está dizendo o seguinte, olha, Deus, Ele não só sabe tudo, como Ele tem autoridade sobre tudo o que Ele sabe. Sobre qualquer assunto, sobre coisas que a gente nem consegue pensar. Em todas as coisas, Deus tem não só conhecimento, mas autoridade para dizer. Então, por que nós, muitas vezes, nos movemos, ou tentamos guiar as nossas vidas apenas por nosso conhecimento, ou por nossa sabedoria, enquanto nós estamos clamando que queremos nos envolver com o Espírito de um Deus, que tem plena autoridade em todas as coisas, plena autoridade em tudo. Esse é o primeiro ponto. Amém? Você está comigo aí? Amém. Segundo lugar, no mesmo versículo, Romanos 11, 33, ainda no mesmo versículo, Paulo traz outra ideia agora, ele vai dizer, quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Os juízos tratam das determinações de Deus, das escolhas que Deus fez, daquilo que Ele disse que vai ser assim, daquilo que Ele bate o martelo, e os caminhos vão se tratar das coisas, das formas como Deus trabalha,
das formas como Ele faz. Então Paulo está dizendo, os caminhos e os juízos de Deus são inconcebíveis também, inexplicáveis também. A gente não vai conseguir entender. Nós não vamos conseguir com a mente compreender os caminhos escolhidos por Deus, as formas como Deus determina as coisas e os porquês de muitas coisas. Mas cá entre nós, muitas vezes, nós nos posicionamos diante de Deus, e nós não só temos na nossa mente caminhos muito delimitados para as coisas que queremos, decisões muito decididas para aquilo que queremos, e colocamos Deus numa espécie de, como se a gente colocasse Ele na parede, para que Ele fosse o avalista daquilo que nós queremos. Então eu tenho os caminhos que eu quero para fazer, para alcançar aquilo que eu sonho. Eu tenho as decisões que precisam ser tomadas. Tudo que nós precisamos é da bênção do Senhor, para que Ele assine embaixo daquilo que nós queremos. Ou quantas vezes nós não nos colocamos diante do Senhor e perguntamos para Ele, por quê? Por que Ele curou fulano e não curou ciclano? Por que Ele permite que fulano, que é um homem mau, viva, e o ciclano, que era um homem bom, morreu? Por que Ele fez isso? Quantas vezes nós nos colocamos diante do Senhor, colocando os nossos porquês, e dizendo, por que coisas ruins acontecem para gente boa? Por que pessoas que adoram ao Senhor e que estão diante do Senhor sofrem de males tão devastadores? E a gente vai se colocando diante de Deus. Mas entenda uma coisa, nós nunca vamos entender tudo. Nunca. Por quê? Porque os caminhos de Deus e os juízos de Deus são inexplicáveis. Nós conseguimos enxergar agora. O raio de ação humana, nós enxergamos agora. Nós não temos condição de enxergar mais ou muito além do que vai acontecer conosco. E nós temos que nos lembrar que o Senhor vê o quadro inteiro, Ele vê ontem, Ele vê hoje e Ele vê eternamente. Então nós nunca vamos entender porque o Senhor decidiu, porque o Senhor faz algumas coisas. Na verdade, Deuteronômio 29 vai dizer que as coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor, mas as coisas descobertas ou reveladas, pertencem a nós e aos nossos filhos. Isso quer dizer que existem coisas que estão reveladas e que nós devemos buscar entendê-las, justamente por estarem reveladas, mas existem coisas que estão encobertas e elas pertencem ao Senhor. Quer dizer que nós não vamos entender tudo, mas nós precisamos crer em tudo, mesmo sem entender. Amém? Nós não vamos entender tudo, mas a gente precisa crer em tudo. E acreditar que mesmo que os caminhos decididos por Deus parecem diante de nós estranhos, mas nós temos que nos lembrar, os caminhos e os juízos de Deus são inexplicáveis. Deus nunca estará sob suspeita. Deus nunca se assentará no banco dos réus. Ele é sempre bom, mesmo quando as coisas não parecem nada boas. Nós nunca vamos entender os caminhos que Deus escolhe. Então, em primeiro lugar, Ele tem profunda sabedoria, profundo conhecimento, e os caminhos de Deus são inexplicáveis. E agora, nos próximos versos, nos próximos 2 versos, verso 34 e verso 35, Paulo agora vai nos levar a enxergar a nossa pequenez. Se primeiro ele falou do quão grande é a sabedoria de Deus, do quão profundas são as riquezas do conhecimento de Deus, depois ele disse a respeito de como são inexplicáveis os juízos e os caminhos de Deus. Agora ele se volta e mostra o quanto nós somos pequenos, porque ele vai dizer, verso 34, pois, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem é capaz de dar a Deus conselhos? Mas nós muitas vezes tentamos. É ou não é verdade? Senhor, o Senhor podia fazer, mas o Senhor tem que fazer assim, ó.
O Senhor vai fazer algo, ó, Senhor, eu estou precisando de uma coisa, mas tinha que ser tal dia, tinha que ser do meu jeito. A gente começa a dar uns conselhos para Deus, vai que cola, não é? Ou quem foi o seu conselheiro, verso 35, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que seja restituído. É como se ele tivesse, olha, quem foi capaz de ofertar algo a Deus, do qual Deus estivesse precisando, para que hoje Deus pudesse restituir esse indivíduo. Quem fez isso? Ninguém. E aqui, Paulo está se voltando, por exemplo, ao texto de Jó, capítulo 38, quando Deus olha para Jó e fala assim: onde você estava, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Quando eu comecei a marcar o tamanho do universo e comecei a colocar as coisas que existem, onde você estava? Essa é a pergunta. Então é diante disso que nós estamos sendo colocados agora. Nós que muitas vezes tentamos agir com a nossa sabedoria sempre. Nós que muitas vezes tentamos colocar Deus na parede e dar a Ele os melhores caminhos. Nós que tentamos dar a Deus os conselhos que Ele precisa, de como Ele deve agir nas nossas vidas. Onde nós estávamos, quando o Senhor disse: haja luz, e houve luz. Nem o pó dos nossos ossos existia. Então é esse conceito que Paulo vai explicando. Aí agora, ele vem para um dos textos mais famosos da Escritura, onde ele vai dizer, no verso 36, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. E aqui nesse versículo, Paulo está fazendo a declaração de três coisas. Ele está fazendo três declarações a respeito de Deus, nesse versículo. E a primeira declaração que ele faz é: tudo é dele. Ele fala: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quer dizer, a primeira declaração é a declaração de posse. Deus é dono de tudo. Tudo. Tudo é o que, irmãos? Tudo é tudo. Tudo. Deus é dono de tudo. Tem uma frase famosa de um teólogo famoso, Abraham Kuyper, vai dizer: não existe nem 1 centímetro em toda a grandeza do universo, do qual Jesus não possa dizer: é meu. Tudo é de Cristo. Tudo é de Deus. Então, isso deveria mudar dentro de nós a perspectiva que temos a respeito das coisas que possuímos. Porque se tudo é de Deus, então aquilo que está sob os nossos cuidados não é nosso. Nós somos mordomos daquilo que o Senhor nos deu. Então quer dizer que a sua casa, seus filhos, seu dinheiro, agora eu peguei pesado, seu carro, suas coisas, suas habilidades, suas capacidades, todas essas coisas não são suas, são emprestadas, porque tudo é de Deus. E isso deveria mudar a forma como nós nos relacionamos com todas essas coisas. Isso deveria nos fazer a gente pensar a respeito de como nós temos olhado para tudo o que possuímos. Não preocupados do porquê que Deus deu mais para ele e menos para mim. Por que ele tem um carro bom e eu tenho um carro ruim? Por que ele mora numa casa boa e eu numa casa ruim? Não. Não, nós não podemos preocupar com isso. Mas sempre de olharmos para aquilo que Deus faz por nós e deu a nós, com o coração grato, entendendo tudo é de Deus. Lembre-se, a um servo ele deu 1 talento, ao outro servo ele deu 2 talentos, ao outro servo ele deu 5 talentos, segundo a capacidade de cada servo, para que cada servo trabalhasse aquilo que era do Senhor. Então nós precisamos, e isso precisa de verdade estar dentro dos nossos corações como uma preocupação. Há um dia que o Senhor vai retornar e Ele vai cobrar os lucros
do que deixou em nossas mãos. O servo que recebeu 1 talento, ele não fez algo que fosse imoral com o talento de Deus. Ele guardou e devolveu aquilo que não era dele. O Senhor, quando voltar, não quer de volta o que Ele te deu, Ele quer os lucros do que Ele te deu. Porque tudo que nós temos não é nosso. E quanto mais temos, maior a nossa responsabilidade. Deixa eu te dar um exemplo. Quando você vem entregar o seu dízimo, quando a gente vai entregar o dízimo, nós estamos entregando a Deus 10% do que nós temos, ou nós estamos ficando com 90% do que é dele? Nós estamos ficando com 90% do que é dele, porque tudo é dele. Isso precisa mudar algo dentro de nós, a forma como nós olhamos para o Senhor. Então a primeira coisa que Paulo fala, a primeira declaração que ele faz, é uma declaração de posse. Tudo é de Deus. Amém? Em segundo lugar, ele faz uma declaração de sustentação. Ele vai dizer, porque dele, e agora depois ele diz, por meio dele são todas as coisas. Isso é uma declaração de como as coisas são sustentadas, de como elas são mantidas. Nós cantamos sobre isso hoje, Colossenses capítulo 1, verso 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, quer dizer que tudo é mantido por meio de Deus, por meio dele. Então, além de tudo ser dele, agora Paulo está dizendo que tudo é mantido por meio de Deus. Mas qual é o ímpeto dos nossos corações? Nós pensamos que aquilo que temos é nosso, e Deus precisa nos abençoar para ter mais. E outra coisa, nós vamos ter mais através do nosso trabalho, da nossa força, e o que Deus vai fazer então é nos abençoar, para a gente conseguir ter mais. Essa é a forma como muitos enxergam a vida com o Senhor. Então Deus é apenas o gênio da lâmpada, que a gente vai pedindo e Ele vai fazendo. Entende a diferença? Olha o que diz Deuteronômio 8:17. Deuteronômio, capítulo 8, verso 17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, o teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas. Nunca diga no seu coração, a minha inteligência, a minha capacidade, a minha perspicácia, tudo o que eu sou, conseguiram essas coisas. O ar dos seus pulmões não é seu. A força do Senhor é que te deu condição, e tudo é dele. E tudo é por meio dele. E a gente precisa se lembrar disso, e compreensões como essa, elas não podem aparecer na nossa mente somente quando as coisas estão muito complicadas. Porque é quando alguém muito amado por nós está na UTI com um problema muito grave e desenganado pelos médicos, então nós nos lembramos, Deus pode fazer alguma coisa. É quando eu não tenho emprego e eu não sei mais o que fazer, não tem mais o que fazer, Deus pode fazer alguma coisa. A gente sempre faz assim. A gente trabalha, se esforça e nós vamos até onde as nossas forças dão. Quando a gente não tem mais força nenhuma, a gente diz, Deus pode fazer alguma coisa agora. Agora que eu já queimei as fichas tudo, está tudo uma bagaceira, agora Deus, eu vou clamar a Deus. Quando na verdade, desde as coisas muito simples até as mais complexas, nós precisamos dizer, Deus pode fazer alguma coisa, porque tudo é por meio de Deus. Essa deveria ser a forma como a gente vive. Tudo é por meio de Deus, desde as coisas mais simples até as mais complexas nas nossas vidas.
É isso que está em Tiago, capítulo 4. É isso que Tiago está tentando ensinar no capítulo 4, verso 13. Nós vamos ler: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã nós iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Veja, nós vamos fazer. Entendeu? Se tem alguém que você tem que acreditar em você mesmo. Frase do inferno. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser. Se Jesus deixar. Se for da vontade de Jesus. Porque tudo é por meio de Jesus. Amém? Amém. E em último lugar, depois de fazer uma declaração sobre posse, tudo é dele. Depois de fazer uma declaração sobre sustentação, tudo é por meio dele. Agora Paulo faz uma declaração de finalidade, tudo é para ele. Tudo não só é dele, tudo não só acontece por meio dele, mas como tudo é para Deus. E isso indica a finalidade das nossas vidas. Qual a finalidade de quem somos? Para Deus. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que queremos, é para quê? Com qual finalidade? Para Deus. Para a glória de Deus. Para que Deus seja exaltado e glorificado através de nós. Para que Ele receba a justa paga do seu penoso trabalho. Para Ele. Para Ele. E aí, mais uma vez, desde as coisas simples até as mais complexas. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo é para Deus. Então, nós não podemos ter a ideia de que o culto começa às 18 e está quase terminando. Não, esse momento começa às 18 e está quase terminando. Porque a vida é um culto, porque tudo é para Deus. Então, antes de você chegar, quando você chegou, na verdade, nós começamos algo, nós começamos uma reunião, mas o culto continua, porque a vida é um culto. E quando você for embora, o culto não terminou. Esse momento terminou, mas o seu culto continua. Você vai entrar num carro, vai dirigir para casa. Você vai sentar em casa, vai comer alguma coisa. Você vai estar com a sua família. E de quem é aquela família? De quem são aquelas pessoas? De Deus. Como aquelas pessoas são sustentadas? Por meio de quem? Por meio de Deus. E para que aquele povo está reunido ali ao redor daquela mesa, comendo e sendo família? Para a glória de Deus. Tudo é para Deus. Isso vai mudar a forma como nós enxergamos o Senhor. E isso vai mudar a forma do porquê queremos estar diante do Senhor. Por que queremos tocá-lo? Por que queremos vê-lo? Por que queremos ter a presença do Senhor em nós? Porque sem a presença dEle, nada faz sentido, porque tudo é a respeito de Jesus. E para a gente encerrar, Paulo agora começa o capítulo 12. Paulo continua a escrita, e ele vai dizer, portanto, Romanos 12, 1. Portanto, olha, essa palavra então, quer dizer que ele está conectando o que ele acabou de falar, com o que ele vai dizer agora. Portanto, ele está concluindo algo. Eu rogo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os corpos de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu quero que você preste atenção nas seguintes palavras aqui. Eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, agora, que apresenteis. Portanto, depois da gente entender que tudo é de Deus, tudo é por meio de Deus e tudo é para Deus, se apresentem diante de Deus, se posicionem diante dEle, dediquem-se a Ele, entreguem a Ele louvor e culto.
porque tudo é dele, tudo é por meio dele, e tudo é para ele. Você pode ficar em pé no seu lugar? E o Senhor começou algo aqui entre nós, você crê nisso? O mesmo Espírito está entre nós nesse lugar. Nós vamos, eu quero insistir contigo mais um pouco. Nós vamos começar a adorar o Senhor. Irmãos, em um ambiente onde Jesus é glorificado, o Espírito de Cristo se move e coisas sobrenaturais acontecem, ainda que nós não vamos ver nada, sentir nada. Lembre-se disso, fé não é sensorial. A fé não é sensorial. Deus não nos prometeu que a gente ia sentir alguma coisa. Ele nos prometeu que Ele estaria quando nós estivéssemos reunidos. Então Ele está nesse lugar. Ainda que você não sinta nada, Ele está nesse lugar. Então mais um pouco nós vamos adorar o Senhor agora. E eu queria que você fizesse algo. Que você tem as suas demandas, eu tenho as minhas. Você tem as suas preocupações, eu tenho as minhas. Mas nesse momento, eu gostaria que tudo que nós fizéssemos fosse contemplar a presença do Senhor. E que você conseguisse dizer: tudo é seu, Senhor. Tudo é para o Senhor. Tudo é por meio do Senhor. Então eu estou aqui entregando ao Senhor. Eu estou aqui me posicionando diante do Senhor. Eu estou aqui adorando ao Senhor. O Senhor é dono de tudo. E que você pudesse adorar ao seu coração, adorar ao Senhor por meio do seu coração. Abrir a sua boca em adoração. E se não vierem palavras à sua boca, comece apenas a repetir o que nós dizemos: dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos encher esse lugar. E então sabe o que vai acontecer? O Espírito de Deus se moverá entre nós. E toda fome que existe no nosso meio será satisfeita. Toda sede que existe no nosso meio será satisfeita. Simplesmente por contemplarmos a presença do Senhor. Você pode de pé, de joelhos, eu não sei, mas contemplar a presença desse Deus. Tudo é dele. Tudo, tudo, tudo. Não existe em todo o universo nada, nada, nada do qual Ele não possa dizer: isso é meu. Quer dizer que você, meu amado, Ele olha para você e diz: é meu, é meu. O sangue de Cristo nos cobre. O sangue de Cristo está sobre nós e Ele é defesa e esperança. O sangue de Cristo nos cobre e nos dá destino. O sangue de Cristo silencia os medos, silencia os terrores dentro de nós. Tudo o que devemos fazer então é adorá-lo, é nos prostrar diante dele, exaltá-lo e dizer: ó, tu que é dono de todas as coisas, clamamos ao Senhor, vem nesse lugar, enche as nossas vidas. Você pode começar a dizer agora: vamos encher esse lugar. Aleluia.